Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre seu corpo, sua saúde. Vamos começar um novo dia meditando na palavra, continuando a leitura de João capítulo 18, mas antes de ler aquele aviso, daqui a pouco nós vamos orar e você pode deixar o seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo. Você pode mandar também o seu pedido de oração pelo WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo está o número do WhatsApp da igreja, onde você também pode mandar o seu pedido de oração, tá certo? Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Muitíssimo obrigado aos mais de 840 inscritos no canal, que nos fazem chegar mais perto de ultrapassar os 1000 que precisamos para voltar a fazer as nossas transmissões ao vivo aqui de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Mas vamos para a palavra, lendo hoje apenas 2 versículos que se encontram em João capítulo 18, versículos 10 e 11. E nos diz assim a palavra de Deus: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Há 2 coisas que eu quero destacar aqui neste episódio. Mas antes, para entender o episódio, aqui Jesus estava sendo preso. E Pedro, apóstolo de Jesus, tomou as dores, vamos dizer assim, tomou as dores de Jesus e tentou defendê-lo com uma espada. Chegou a ferir o servo do sumo sacerdote. Aqui não diz, mas nem outro evangelho diz que ele decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, a qual Jesus restaurou miraculosamente, né? Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui é exatamente isso. Nós não precisamos defender Jesus, na verdade nós somos defendidos por Ele. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tem o domínio, o controle da morte do Hades. Assim ele se apresenta lá em Apocalipse. Jesus não precisa que nós o defendamos. O mundo, ataques a Jesus, ao seu evangelho neste mundo é normal. Foi assim na estadia física de Jesus entre nós e continua assim. Nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, mas em relação à defesa do evangelho, à defesa da fé, aquilo que é razoável fazermos, mas entendamos. Jesus sendo o Senhor soberano de tudo, Ele não precisa exatamente que nós o defendamos, é o contrário. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos defende. É Ele que está à direita de Deus, de onde também intercede por nós. Pedro estava, vamos dizer assim, cheio de boas intenções, mas infelizmente não estava em sintonia com o propósito do Senhor Jesus, e Jesus teve que interferir, ordenando a Pedro que guardasse a espada. E até porque Pedro ainda não havia compreendido que lutas espirituais não se vence com armas terrenas, armas materiais. Lutas espirituais se vence com armas espirituais. As armas do amor, da alegria, da fé, da esperança que é em Cristo Jesus. A arma da palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de espíritos, juntas e medulas. Pedro ainda não havia compreendido isso. As guerras espirituais se vencem com armas espirituais conduzidas
pelo Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, glória a Deus, porque posteriormente Pedro pôde compreender isso, mas naquele momento ele ainda não havia entendido que ele não podia defender o Senhor Jesus, e que Jesus é quem o defendia, e que também não se vence aquela batalha com armas físicas, materiais, terrenas. Batalhas espirituais se vence com armas espirituais, com dependência de Deus, com a perseverança na oração, com a pregação do Evangelho, com o exercício da fé. É assim que se vence as batalhas espirituais. Se você, e aqui eu aproveito, antes de passar para a próximo destaque desse texto, eu aproveito para lhe dizer: se você tem enfrentado lutas espirituais, meu irmão e minha irmã, não sei se você tem se apegado às armas corretas, mas o conselho é: se apegue. Lutas espirituais se vence com armas espirituais. A arma da oração, a arma da fé, a arma da perseverança, a arma do testemunho. São estas armas espirituais, a arma do amor, a arma da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus e da pregação da palavra de Deus. São as armas espirituais com que nós obtemos vitórias espirituais, e quanto mais nós aprendemos a manusear estas armas espirituais, mais obteremos vitórias nas batalhas espirituais, certo? Mas aí há um segundo destaque que eu quero fazer a respeito desse texto, no versículo 11. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus tinha consciência do cálice que o Pai lhe havia dado. O cálice aqui é símbolo da amargura, do sofrimento que ele enfrentaria ao ser preso, ao ser humilhado, ao ser torturado e morto. Era o cálice que ele deveria tomar. Ele já havia feito menção deste cálice para os seus apóstolos em outras ocasiões. Agora ele volta novamente ao assunto do cálice, dizendo a Pedro que ele tinha que beber, que Jesus tinha que beber aquele cálice, porque foi o próprio Pai que lhe deu, foi o próprio Deus que lhe deu aquele cálice. Amados irmãos, nesta vida Deus pode nos dar alguns cálices amargos para beber. Se ele deu a Jesus, ele pode dar a qualquer um de nós. E quando nós andamos em harmonia com Deus e aprendemos a conhecer o nosso Deus, nós seremos submissos a Ele e resignados em beber o cálice que Ele nos deu para beber, seja ele qual for. Esta palavra é para mim e para você. Há pessoas que vão tomar cálices mais amargos do que o outro na sua caminhada com Deus, na sua fidelidade a Deus. O fato é que a vida cristã não é feita só de flores, de maravilhas e de bênçãos, né? Coisas boas como muitos estão acostumados a pensar. A vida cristã é feita também em determinadas situações de cálices amargos que podem vir a qualquer um de nós. Isso será qualquer coisa, isso se refere a qualquer coisa difícil, qualquer provação ou tentação difícil que nós tenhamos que enfrentar para fazer a vontade de Deus, para ficar fiel ao Senhor, para ter posta em prova a nossa fé. Isso são os cálices que Deus nos dá a beber na nossa caminhada. E a semelhança do Senhor Jesus, nós devemos estar prontos no momento em que se apresentar um cálice amargo diante de nós, provando a nossa fé, sejamos fiéis ao nosso Deus, dando testemunho de que nós precisamos tomar o cálice que o Pai designou para cada um de nós. Sabendo que, como eu já disse em outras reflexões, Jesus sempre olhou para o que viria depois.
Os cálices amargos não são para sempre, mas as bênçãos do Senhor, as bênçãos eternas com Cristo, estas são para sempre. Então vale a pena tomar qualquer cálice que se nos apresente da parte de Deus para provar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Vale a pena ficar fiel ao Senhor, seja qual for o preço que tenhamos que pagar, porque é como acabamos de enfatizar. Nas palavras do próprio Jesus, precisamos beber o cálice que Ele designou para cada um de nós. Eu espero que esta palavra o estimule, meu irmão, minha irmã, seja quais forem as lutas que você estiver enfrentando. Primeiro, não tente vencer lutas espirituais com armas humanas. Não se obtém vitória dessa forma. As lutas espirituais se vencem com armas espirituais, de estudo da palavra, de pregação da palavra, de perseverança na oração, de amor, alegria e paz. São estas armas espirituais e outras mais que podemos alistar pelo Novo Testamento que nos garante as vitórias espirituais. E eu desejo muitas vitórias espirituais. E a outra coisa que deixamos enfatizado para os meus irmãos é: sejam quais forem os cálices que nos sejam apresentados, provando a nossa fidelidade ao nosso Deus, que como nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos determinados a beber os cálices que o Pai nos apresentar. Que fiquemos fiéis ao Senhor, custe o que custar. Amém, povo de Deus? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Como eu disse, deixa o seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo. Manda pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Aqui eu anoto esses pedidos de oração. Esses aqui são os mesmos que eu já tenho colocado nos vídeos anteriores. Inclusive hoje eu nem vou reler estes motivos de oração, só lembrando que a irmã Anaísa, a filha dela, a Mona Lisa, me avisou hoje que ela teve o quadro de Covid agravado, teve que ser hospitalizada e tomar oxigênio. Não está entubada, mas está hospitalizada, fazendo exames e tomando oxigênio, sendo auxiliada por oxigênio. Então vamos orar pela irmã Anaísa, lá de Coelho Neto, no Maranhão, e aproveitar para orar pela sua filha, a Mona Lisa, que luta contra as dores da fibromialgia, além dos outros pedidos pelos quais nós já oramos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, soberano Senhor Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, no Senhor vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Foi o Senhor quem nos teceu no ventre da nossa mãe. Foi o Senhor quem escreveu no seu livro os nossos dias. É o Senhor quem faz nascer o sol sobre os maus e os bons, quem faz chover sobre justos e injustos. É o Senhor quem alimenta os passarinhos e veste as flores do campo. Aleluia, louvado e exaltado seja o seu santo nome para sempre. Nos curvamos perante a sua majestade em adoração, reconhecendo quem o Senhor é e reconhecendo o que o Senhor faz, reconhecendo que tudo que somos e temos é obra das suas mãos e cumpre os seus propósitos. Estamos, ó Pai, com o coração grato pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, e a maior de todas elas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados, nos perdoou, nos reconciliou com o Senhor, nos fez membro da sua família espiritual, nos abriu a porta de livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho através da oração. E podemos, ó Deus, a cada manhã nos unir uns com os outros mesmo à distância e num só espírito buscar a sua face, intercedendo uns pelos outros. Pai, quero, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida da irmã Anaísa. Visita-a naquele leito de hospital, conceda-lhe uma recuperação rápida e completa. Opera na vida da Mona Lisa, aliviando as dores da fibromialgia. Opera na vida da irmã Maria José no mesmo sentido. Oro pela Ana Júlia, Maria Cecília, Ana Luísa, meu Pai, o João Vitor, crianças tão
pequenas ainda, jovens, enfrentando doenças tão graves. Ó Deus, manifesta a graça e o amor que emanam da cruz sobre a vida destas crianças e dos seus familiares, revelando o seu amor e graça. Ó Deus, através de Jesus Cristo e sua morte na cruz, oro pelo Jason, visita-o naquele leito de hospital, move os médicos para proceder à cirurgia que ele precisa com tanta urgência para que tenha aquelas dores aliviadas. Conceda-lhe o milagre da cura, meu Pai, que a fé esteja depositada na graça do Senhor. Pai, busco a sua face a favor do meu irmão Raimundo Nonato, lá em Eugênio Barros. Visita-o, ó Deus, preservando-lhe a fé, a alegria, a lucidez, a esperança que há em Cristo Jesus. Opera na vida dos seus filhos para que voltem a trilhar os caminhos do Senhor. Seja com a sua esposa para que continue sendo esteio, coluna para a edificação daquela casa, daquele lar. Faça do lado dos seus servos um templo de adoração a Jesus. Ó Deus maravilhoso, coloco diante do Senhor cada uma das famílias que tem membros de suas famílias atingidos pelo coronavírus. Em nome de Jesus, visita. Ó Pai, faça milagres, restaure aqueles que estão doentes em casa, aqueles que estão nos hospitais e até aqueles que estão na UTI. Toca com o seu toque curador. Em nome de Jesus, oro, meu Deus, pelo nosso irmão que é o líder ali da igreja do Itatiaia, que está em estado grave, meu Pai. Visita o seu servo naquele leito de hospital. Faça milagres ao seu favor, ó Pai, em nome de Jesus. Visita toda a sua família, renova a fé e a esperança nos corações. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja visitando os lares, os nossos familiares, aqueles que ainda não estão comprometidos com Cristo, ou aqueles que já estiveram comprometidos com Cristo e depois se desviaram dos caminhos do Senhor. Visita o lar da irmã Lourdes, lá em Imperatriz, o lar da irmã Sândia, lá em Colmeia. Visita a vida do Arinaldo, libertando completamente em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, visita o Moisés, faz nascer a semente do Evangelho plantado no seu coração. Ó Deus maravilhoso, opera maravilhosamente a favor da irmã Nete, preservando-lhe a vida, a saúde, restaurando a saúde da sua serva. Meu Pai, cuida do meu irmão Alvino e suas idas ao hospital para fazer hemodiálise, protege de contaminação por Covid. Visita os irmãos idosos da Igreja Batista Redenção. Visita a irmã Maria de Nazaré, a irmã Maria Brito, a irmã Cleusa, a irmã Raquel, meu Pai, a irmã Madalena, o Silas, que faz parte do grupo de risco. Visita, guarda, protege, sustenta, meu Pai, preserva a vida, a saúde, a integridade física, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, oramos pelas autoridades. Ó Deus, todas as autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, autoridades do executivo, legislativo e judiciário, autoridades militares, Pai, são vidas pelas quais Jesus morreu, pecadores que precisam se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Usa as autoridades que já servem a Jesus para testemunhar com amor e poder para as que ainda não se renderam a Jesus, para que venha a se render. Orienta a tomada de decisões das nossas autoridades, meu Pai, para que haja estabilidade política, haja paz, haja progresso na nação, para que os empresários continuem progredindo com seus empreendimentos, gerando emprego para quem está desempregado. Ó Deus maravilhoso, oro pela sua igreja, o povo que se chama pelo seu nome, pelos líderes, pastores, evangelistas, missionários. Ó Deus, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Faça do nosso povo intercessores perseverantes, testemunhas cheias de amor e poder do Espírito Santo. Oro, meu Pai, pelos profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais, motoristas das ambulâncias, protege-os de contaminação por Covid. Usa-os como mão do Senhor para socorrer os doentes. Faça, ó Deus, proteja-os de contaminação e que eles
Ó Deus, acima de tudo, estejam com suas vidas rendidas ao Senhor Jesus. Usa aqueles que já são servos do Senhor para testemunhar com amor e poder para os que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, oro por quem está desempregado, abre portas de emprego para o Andrei, para o Marcos Vinícius, para o Lucas, meu Pai, para o irmão Sérgio, para o Duílas, meu Pai, que ele seja chamado no concurso que passou em nome de Jesus. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a família da minha tia Irene, pela boa notícia a respeito do meu tio Joaci, que está desfrutando de saúde, tomando os remédios adequados para a sua recuperação. Obrigado pelo bem-estar da minha mãe, cuida dos meus pais idosos, dos meus tios e outros familiares, dos irmãos idosos das nossas igrejas, da Igreja Redenção em especial. Visita cada um com o seu cuidado, com a sua proteção, com a sua direção. Ó Deus maravilhoso, ouve a nossa petição, meu Pai. Incline os seus ouvidos, Pai. Faça desse dia um dia de muita bênção na vida de cada um dos meus irmãos e que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos. Pai, faça de cada lar um templo de adoração a Jesus, de cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que o amor, a paz e a alegria esteja presente em cada casa, bem como, meu Pai, a saúde, o alimento, o trabalho, tudo que a família necessite para o seu bem-estar. Ó Deus, ouve a nossa petição, recebe a nossa adoração, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo dia abençoado e com a graça de Deus, se Deus quiser, amanhã às 6 horas da manhã estaremos aqui mais uma vez com um novo vídeo, refletindo na palavra de Deus e buscando a face do Senhor em oração. Grande abraço, até amanhã.